Gente, quero compartilhar com vocês uma mensagem, a primeira dessa série de Páscoa que nós estamos aqui para celebrar. E demos um nome muito importante, que é Livres para Sempre. Estão de acordo? Muito bem. Se você chegou na sua cadeira essa noite e viu, não por acaso, mas por propósito, por algo que nós queremos dizer a você essa noite, você encontrou de repente um cadeado. Sim, muito bom. Criança é muito rápida, né? É o Estevão falando ali, maravilhoso. Ele disse assim: nossa, eu já participei de reuniões, eu tenho participado de voluntariado, eu tenho dedicado já a minha pequena vida. E Vitor, eu ainda não ganhei a minha pulseira. Então nós queremos dizer ao Estevão que sim, Estevão, será nessa noite. Oh glória, você pode aplaudir a vida do Estevão, que quer uma pulseira e quer servir ao Senhor Jesus. As crianças, que geração, gente, que geração que nos entusiasma, nos motiva ainda mais. É lindo demais. Muito bem, vou compartilhar com vocês um pequeno trecho de uma leitura importante do Evangelho de João, do nosso primeiro livro desse ano de 2024, em janeiro. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntavam-lhe, e endireitando-lhe, e disseram-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se, Jesus, não vendo ninguém mais do que aquela mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Nós temos aqui o nosso segundo livro, Pecados Intocáveis. E nós nos colocamos como compromisso hoje também, dentro da nossa primeira mensagem, poder contemplar, para que muitas pessoas que leram pudessem ter esse entendimento de que a nossa literatura também vai permear as nossas mensagens. Olha só que coisa especial. Nós temos ainda 9 livros pela frente. Hoje a gente vai sortear aqui o Pirâmide da Sabedoria, que é o nosso livro de abril. E vamos sortear também 2 canecas no final, para quem ficar. Muito bem. Sabe que às vezes eu ando no supermercado e o Zafari, Ipiranga, tem supermercados que a gente convive um pouco mais. No meu caso, é o Zafari da Ipiranga, que virou um point, assim, da manhã, das 7 da manhã até a meia-noite. Quando eu vou no supermercado, as pessoas até estranham. Até de noite, 11 horas, 11h30, meia-noite, eu tô lá fechando o supermercado. E relativamente pode não ter ninguém. No horário de rush é normal. 18 horas, 19 horas, 17 horas, tem muita gente fazendo super. Mas nesse horário mais noturno, das 11 horas, são poucas pessoas. Mas a gente sempre encontra alguém. Esses dias chegou, do outro lado do corredor, alguém estava me apontando o dedo. Nossa, eu falei: o que eu fiz, gente? Eu fiquei a tremer. Eu comecei a entrar em pânico, ansiedade naquele momento. Eu falei: eu não consigo respirar aqui, eu não tô... me leva para o hospital.
E alguém estava vindo na minha direção com o dedo e riste, apontando para mim. Ei, tu, você mesmo aí. Que saudade eu tô de ti. Falei, coisa boa, relaxei. Falei, vamos tomar um suco aqui, não tem mais cantina lá, mas eu sou daqueles que abre as coisas no mercado, fica bebendo, fica comendo, sabe? Mas depois paga. Importante, eu guardo toda a embalagem, vou lá e pago. É muito engraçado quando as pessoas apontam o dedo, a gente se sente acusado nessa grande perspectiva que nós temos na nossa vida. Muitas vezes a nossa consciência é uma consciência difícil de estabelecer regras, ou de ter entendimentos dentro daquilo que Deus vai permeando desde a concepção da humanidade. Vejam, quando nós temos o pecado original entrando no mundo, nós temos a submissão do homem sobre a perspectiva de se igualar a Deus, de ter essa compreensão, quando nós deveríamos ali, no paraíso, ficar apenas a contemplá-lo, como nós estamos hoje. Muito bem, esse pecado ele foi surgindo, o pecado permeou a história da humanidade por muito tempo. Hoje nós estamos aqui também para dilacerar essa ruptura que foi estabelecida entre o homem e Deus. Hoje nós temos acesso à graça de forma plena, absoluta, soberana, porque Cristo nos libertou. Muitas vezes é difícil como amigo, como conselheiro, poder estabelecer verdades para as pessoas que nos rodeiam. Um amigo sincero, muitas vezes eu queria muito me afastar de pessoas que em alguns momentos diziam verdades para mim. Aquilo me doía, aquilo me constrangia. Mas depois, em pensamento, na circunstância introspectiva, e é muito importante a gente ir na etimologia dessa palavra, introspecção, que significa olhar para dentro. E como é difícil a gente fazer o nosso exame de consciência. Muitas vezes nós achamos que está tudo certo, que nós somos absolutamente soberanos na nossa vida, que nós não precisamos de Deus, mas nós somos limitados nas nossas ações, porque sem a graça de Deus, sem Deus como na videira, nós nada podemos fazer. Então essa literatura veio para estabelecer a questão da inveja, que muitas vezes está no nosso pensamento e a gente tornou ele aceitável, ou seja, intocável. Nós convivemos com isso, mas a graça de Deus ainda nessa casa não tão limpa, não tão purificada, não tão renovada, não consegue ainda ter a sua ação de forma plena e absoluta. Então nós ficamos lutando com isso muitas vezes. É engraçado porque esse livro fala também dos pecados da língua, fala sobre o egoísmo, sobre a ansiedade, sobre a frustração, sobre tantas coisas que nós vivemos no nosso dia a dia, mas que Deus está ali perto de nós. A um passo, a uma voz, da gente mensurar a sua existência e perceber de que Ele caminha conosco em todos os momentos. Esse livro muito engraçado que ele fez com que Deus usasse essa literatura para conversar pessoalmente com muitas pessoas que estão aqui e que puderam completar esse livro. Em que seria difícil um amigo chegar e de forma tão profunda te dizer algo como foi descrito aqui na sua leitura. Pecados intocáveis são muitas vezes pecados ocultos ou colocados debaixo do tapete, que nós não queremos entrar naquele quarto escondido, o quarto da bagunça, e nós não queremos arrumar aquilo. Por falta de disposição ou falta de tempo, ou por falta de percepção, muitas vezes. E quando vê a nossa incoerência, é a mesma incoerência dos escribas, que pegam essa mulher em adultério e levam ela a Jesus, e querendo fazer com que Jesus pudesse ser pego em alguma palavra, para poder ser levado ao sinédrio como foi, eles estavam ali tentando alguma incriminação diante do Senhor. E muitas vezes a nossa incoerência nos leva também a apontar dedos, na nossa ira, na nossa insatisfação. Vejam que Jesus, quando é levado essa mulher a ele está, vejam o texto, com o dedo escrevendo na terra, na areia. Já viram a leitura do Êxodo 37,
versículo 18. Guardem essa leitura. Foi quando a lei do sábado, foi transmitida a Moisés, diante do Monte Sinai. Deus estava ali esculpindo numa pedra, numa rocha, com o seu dedo, ele estava esculpindo a lei e entregando a Moisés. Eu vou repetir. Deus, absoluto Deus, soberano Deus, de forma incalculável, Senhor do universo, ele estava esculpindo a lei numa pedra. Nós temos no Antigo Testamento essa passagem, e as leis sendo reveladas a Moisés. Depois nós temos no Novo Testamento, estabelecendo algo novo, uma nova aliança, uma nova perspectiva. Jesus escreve a sua nova lei, porque ele diz que ele não vem abolir a lei e os profetas. Ele diz: eu não vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, eu vim para cumpri-las. Jesus torna a lei plena, radiante, porque diante da sua misericórdia, nós alcançamos salvação. Amém? Por isso, eu quero que você entenda, Deus esculpiu uma lei. Jesus está a completando com a graça, com a misericórdia, com o perdão, com a sua plenitude sendo derramadas nas nossas vidas, a partir do momento que ele começa a escrever no chão uma nova lei de misericórdia. Talvez a gente não entenda a dimensão disso, mas eu acho tão profundo quando Jesus sempre diz a todos eles: vá em paz e não peques mais. E é isso que nós temos que ter como compromisso essa noite, que mesmo que a gente caia na nossa queda, Jesus está ali estendendo a mão. Mesmo que a nossa fé não seja tão profunda como deve ser, assim como Pedro, não acreditando em dado momento diante da tempestade, ele começa a afundar. E diante da sua incredulidade, Pedro mergulhando sobre aquele mar agitado, e Jesus impondo a sua mão para salvá-lo, porque ele está clamando: Senhor, salva-me! E Jesus está ali com a sua mão, derramando a sua misericórdia. Vem de novo, que eu vou te levar para um caminho seguro. Esse mar é terra firme para quem tem fé. Amém? Por isso, meu irmão, você está diante da graça de Deus. Não importa quantas vezes você caia, desde que haja o seu arrependimento, toda vez que o seu arrependimento bater a porta, Jesus irá abri-la e você será perdoado. E para que a gente tenha a dimensão final, eu gosto muito do momento em que Jesus está ali pagando o preço da nossa herança maldita, daquele pecado original que nos afastou de Deus. Jesus está diante de 2 ladrões, sendo crucificado, e diante de 2 ladrões ao seu lado. Eles começam a zombar, o Senhor sendo consumido pelo seu sangue derramado. E os ladrões começam ali a zombar do Senhor. Existe um ladrão à direita que fala: se o Senhor é mesmo Filho de Deus, salva-te e salva-te também a nós. O outro, se arrependendo, diz: Senhor, estou vendo tudo o que está se passando aqui. Eu creio que o Senhor é o meu Senhor e Salvador. Lembra-te de mim quando chegares no teu reino. E Jesus diz a ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Hoje mesmo. No seu último ato de arrependimento, no seu último pecado intocável, infalível, é a misericórdia de Deus em Jesus. Não importa se for o seu último ato de vida, desde que você encontre a misericórdia de Deus, você será salvo. Porque Paulo, que era assassino, se tornou um pregador. E se nós estamos aqui,
é pela mensagem que Paulo traz, porque ele foi pregar aos gentios. Havia uma disputa estabelecida desde o encontro em Jerusalém, o encontro em Antioquia, e nós temos ali estabelecido também o evangelho pregado aos circuncidados, aos incircuncisos, aos gentios ou aos judeus. E Jesus estabelece graça e salvação para todos nós. Não importa o momento que você esteja vivendo, eu quero declarar nesse momento: Senhor Jesus, você pode erguer a sua mão ou colocá-la no seu coração agora. Receba no seu coração, perceba o Mestre te recebendo. Ele veio para os doentes, não para os sãos. Nós diariamente encontramos também alguma enfermidade, mas o Senhor está ali pronto para curá-las. O Senhor sempre está ali pronto para nos acudir diante de uma situação ou de uma tempestade. Eu quero declarar sobre você nesse momento a graça soberana de Deus. Nós estamos livres dos pecados intocáveis. Nós estamos livres do pecado original. Nenhum pecado mais pode nos envolver, porque nós temos a graça e nela nós queremos prevalecer, nela nós queremos perseverar, nós queremos ter uma fé constante, nós queremos ter uma fé comprometida, nós queremos ter uma fé que seja para que mais pessoas conheçam a Cristo, para que o Senhor possa nos enviar e nós purificados e renovados nessa noite, possamos também declarar o nome de Jesus sobre todas as pessoas, até os confins da terra. Os confins também são os vizinhos que estão no nosso prédio, no nosso condomínio, na rua da nossa casa, as pessoas que estão sentadas do nosso lado, no ônibus, na lotação, as pessoas que estão dirigindo o nosso Uber. Esses são os confins da terra. Se nós fomos purificados, é para que a salvação chegue até nós e pela nossa vida o Senhor Jesus possa salvar tantos outros. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite. Amém.